Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje é quarta-feira e nós estamos aqui naquela série Não Seja Família Quarta-feira. Então, não esqueçam disso, tá bom? Semana passada eu não fiz e eu até coloquei uma postagem dizendo que eu fiquei chateada porque eu não pude fazer, não consegui. Mas quem faz o programa Reforma em Família conhece a frase tá tudo bem. E aí eu usei a frase comigo mesma. Valéria, tá tudo bem, calma. Eu sei que você queria fazer a live, mas não deu tempo. E tá tudo bem. Então, muitas vezes a gente sofre com aquele checklist que a gente tem enorme de coisas um montão de coisas que a gente quer fazer, não dá tempo, e aí nós ficamos nos martirizando por conta disso. Então, quem faz o programa Reforma em Família, aprende aí essa frase, está tudo bem. E não é um está tudo bem de procrastinação. Ah, tá tudo bem, então beleza, vida que segue. Não, é um está tudo bem de tranquilidade do coração. No meu caso, que eu postei a semana passada, de olhar para trás e ver assim, ok, recebemos visita aqui em casa, então a minha irmã e a nossa sobrinha estavam aqui e a gente saiu com elas e aí acabou que não deu tempo, não é? Na quarta-feira para eu fazer a mensagem, para eu fazer a live e tá tudo bem, ok. Por quê? Porque hoje é quarta-feira e eu tô fazendo, tá certo? Então, hoje, gente, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto interessante que talvez você vai ficar assim, ué, mas esse tema já passou. O tema de hoje que eu quero focar é e depois da Páscoa? Como assim, Valéria? E depois da Páscoa? Então, a Páscoa já passou. Mas o tema é, e depois da Páscoa? Evangelismo em família. Ó aqui, a Edilza tá colocando, nós sofremos por muitas coisas desnecessárias. É verdade, não é? Quantas coisas desnecessárias que a gente sofre demais. Eu acabei de acabar aqui um estudo bíblico com alguns adolescentes que nós fazemos e a gente estava conversando exatamente com eles sobre isso. Que a gente sofre um futuro que ainda nem chegou, fica chorando um passado que já passou e a gente esquece de aproveitar o presente. Então, isso é realmente algo bem sério. E hoje eu tô feliz porque hoje é quarta-feira, não é? E eu posso olhar para trás e ver que tudo bem, semana passada eu não fiz, mas não vou ficar sofrendo por alguma coisa desnecessária que já passou, porque eu fiquei com boas memórias da semana passada e tô aqui hoje cumprindo aí com o meu esquema, que já tá prontinho até o final do ano, e hoje a gente vai falar sobre evangelismo em família, gente. Hoje nós vamos falar, e depois da Páscoa? O que acontece depois da Páscoa? E aí eu coloquei na internet por uma questão assim de curiosidade. E depois da Páscoa? Aí sabe o que eu encontrei? Encontrei assim, depois da Páscoa, os feriados que vêm depois da Páscoa. E várias imagens depois da Páscoa. Então, uma pessoa bem magrinha e aí depois uma pessoa bem gordinha depois da Páscoa, por conta de ter comido muito chocolate e tal. E encontrei aí, depois da Páscoa, feriado de Tiradentes, 21 de abril, ou no caso que nós tivemos esse ano, o Carnaval, que aconteceu após a Páscoa. Mas não é dessa Páscoa que eu tô falando, dessa Páscoa comercial. Hoje eu quero conversar um pouquinho com as famílias sobre a Páscoa verdadeira. Então, durante a época de Páscoa, eu fiz uma postagem de um material muito legal, gente, que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, quem tá me ouvindo, lavando a louça, limpando a casa, dá uma olhadinha rapidinha nesse material aqui, olha. Dá uma pausa, não é? Olha, as duas Páscoas. Então, é um material maravilhoso da APEC, que é a Aliança Pró Infância. E
vou mostrar um outro material também que eu deixei como sugestão na época, mas vou repetir aqui, olha, o personagem principal, a história de Jesus em rimas, da CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira. E agora, a gente vai focar nisso daqui, sabe por quê? Porque aqui nesses materiais, nós podemos conversar com as crianças, conversar com os meus adolescentes dentro de casa sobre a verdadeira Páscoa, não a Páscoa comercial. Esse material aqui da PEC, inclusive, gente, vem com cartazes diferentes para você mostrar para as crianças. Por exemplo, olha só o símbolo, não é? O personagem principal da verdadeira Páscoa. Mas olha o personagem principal da Páscoa comercial. Então, o coelho e o cordeiro. E aí o simbolismo da Páscoa, um ovo de Páscoa, ou o pão e o vinho. Enfim, que é o corpo de Cristo. Enfim, tem um material assim maravilhoso que a gente não precisa trabalhar só na época da Páscoa. Por quê? Se eu acredito em um Jesus poderoso que ressuscitou, então eu não vou ficar só lá na Páscoa, tá certo? Só na Páscoa comercial. Eu vou continuar isso. E aí, eu quero compartilhar com vocês aqui um exemplo que aconteceu esse final de semana comigo e com o Paulo. Foi até interessante porque normalmente o Paulo, ele que faz as compras aqui em casa, supermercado, ou de atacadão, ou de sacolão. E esse domingo eu falei pra ele, falei assim, eu acho que eu queria ir no sacolão com você. Faz tempo que eu não vou e eu gosto de ir no sacolão para ver, sei lá, alguma fruta nova, ou eu tenho uma ideia de alguma receita na hora, de algum vegetal que eu vejo. E aí o Paulo falou assim, tá bom. Aí eu já percebi que ele ficou meio desanimado, assim, porque ele sabe que quando eu vou, demora só mais um pouquinho, né, gente? Enfim, nós saímos aqui de casa por volta de 10h30 do domingo, esse domingo que passou, e voltamos às 8h30 da noite. Gente, mas não foi só lá no sacolão, porque eu já vou contar o que aconteceu, porque tem tudo a ver com o assunto de hoje, que é evangelismo em família. O nosso programa Reforma em Família tem como base a Bíblia. E dentro da Bíblia, nós podemos perceber como é importante esse evangelismo, como é importante nós mostrarmos esse amor de Jesus para outras pessoas que nos cercam. E olha só o que aconteceu no domingo. Nós saímos e paramos aqui perto de um sacolão aqui, né, aqui pertinho de casa. E quando nós saímos do carro, a gente percebeu ali que na pracinha tinha um grupo, um grupo muito bonito, cantando, conversando com as pessoas. E a gente atravessou a rua e tal. E quando a gente estava chegando bem pertinho do sacolão, um menino, gente, muito fofo esse menino, veio entregar um panfleto pra gente. E aí ele entregou o panfleto e falou assim, a paz. Eu falei, a paz para você também, meu querido. E aí ele saiu, e aí eu olhei assim o panfleto e estava Igreja Assembleia de Deus. Eu falei, olha, Paulo, que especial, não é? Os nossos irmãos aqui da Assembleia fazendo um trabalho tão lindo desse, mas uma criança aqui entregando esses folhetos junto com as famílias da igreja. E nós entramos no sacolão, e aí no sacolão comecei a tirar foto, fazer uns vídeos lá dentro, ter ideias sobre receitas. E o Paulo, quando vai, homem, não é? Vai com a listinha, 10 minutos, vai lá, compra, passa no caixa e acabou. E aí nós já saímos lá depois de uma meia hora dentro desse sacolão. Olhei alho poró, ai que delícia alho poró, comprei e tal. Quando a gente estava saindo, encontramos com a nossa vizinha. E aí começamos a conversar e eu queria
ter conversado mais com aquele menino que me entregou aquele folheto. E aí eu falei, Tailu, e olha, um menininho tão fofo me entregou esse folheto. Claro, é o Cauê, olha o Cauê ali. Cauê, vem aqui. Gente, aí foi embora o tempo, não é? Conversamos com o Cauê, tiramos foto com ele. Aí nossa vizinha apresentou o pastor da igreja, conversamos com o pastor, nós falamos com ele sobre o nosso livro. Então, gente, olha, o nosso livro, deixa eu ver se tá aqui pertinho de mim. Tá aqui. Então, nosso livro aqui, olha, Meu Mundo de Ponta Cabeça, é a nossa experiência, algumas das histórias da nossa experiência lá na Índia. Então, um livro que fala sobre missão, sobre evangelismo, um livro que tem como objetivo inspirar famílias dentro do evangelismo, inspirar crianças, inspirar adolescentes, inspirar os pais para trabalhar com os bebês também, evangelismo. E aí, nós conversamos ali com o pastor, tiramos foto, foi uma festa, gente. E aí, quando nós entramos no carro, eu fiquei pensando, né? E a gente conversando, eu e o Paulo, olha só que coisa mais linda. Um menino, Cauê, ali na vida da igreja, junto com outras famílias, entregando a mensagem de um Jesus que ressuscitou. Um Jesus poderoso, um Jesus de amor, um Jesus que não tem nada a ver com coelhinho, com ovos de Páscoa, não é? Um Jesus que tem a ver com salvação. E eu não estou dizendo, gente, que as famílias, não é? Se eu falo de coelhinho, de Páscoa e tal, será que tá errado? Não, eu não quero entrar nesse mérito. Eu só quero dizer para vocês que pode ter algo melhor. E tem algo melhor para você ensinar para os seus filhos. E que não para na Páscoa comercial, que vai muito além disso, que é a Páscoa verdadeira, que é a Páscoa que nós devemos pregar e falar para as pessoas ao nosso redor. E é depois da Páscoa. Isso continua. E aí eu quero compartilhar com vocês um verso, um texto, na verdade, que está lá no livro. Então, pega aí sua Bíblia, está lá no livro de João, no capítulo 21, no versículo 25. E olha só, esse texto, gente, olha, eu amo esse texto. Fala o seguinte: Jesus fez muita, então, João, capítulo 21, no versículo 25. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Gente, que coisa maravilhosa, sabe? Nós, o ano passado, estivemos na Jordânia, assim, presente para a nossa vida. E ali, algumas histórias da Bíblia aconteceram. Então, era como se a gente estivesse dentro da Bíblia. E é interessante perceber como as coisas são longe. Então, era um lugar muito longe. Aí, você lê na Bíblia assim: e Jesus saiu de Jerusalém e foi para Samaria. De carro? Pegou o metrô? Então, era caminhando. E aí, a gente começa a entender esse verso. Quantas histórias aconteciam nesses caminhos de Jesus. Quantas pessoas eles conversavam. Olha, eu dei um exemplo para vocês. Um exemplo muito simples, que a gente saiu de casa. Era para sair de casa e ir para o sacolão. Depois nós íamos passar no meu sogro, pegar uma caixa e voltar para casa. Mas já vou contar o que aconteceu. Já vou contar para vocês o que aconteceu daqui a pouquinho. Mas percebem que Jesus, ele tinha tantas outras histórias que não estão na Bíblia. Dessas caminhadas dele, dessas conversas. Para mim e para o Paulo, ficou no nosso coração, sabe? O rosto daquele menino, Cauê entregando aquele folheto para nós.
a alegria dos irmãos ali da igreja, cantando, falando sobre esse Jesus poderoso. Porque a Páscoa, gente, a Páscoa comercial terminou, já acabou. Mas a verdadeira Páscoa, ela continua. Por quê? Porque ela tem a mensagem de um Jesus que deixou a tumba vazia, de um Jesus que ressuscitou. E eu gosto muito de um projeto chamado Atos 29. Esse projeto acontece e nasceu lá no UNASP. Então, quem não sabe, o UNASP é a Universidade Adventista, que fica, uma delas, fica em Engenheiro Coelho. E lá no UNASP, esse projeto nasceu e nós tivemos o privilégio de conhecer as pessoas que organizaram esse projeto. Na verdade, é um ministério chamado Atos 29. Atos 29? Interessante. Deixa eu abrir a minha Bíblia de novo e ir lá em Atos 29. E aí a pessoa começa a ver, não é? Mas aqui não tem Atos 29. Não é? Aqui na minha Bíblia só vai até Atos 28. Não tô entendendo. Por quê? Então, gente, a essência desse ministério, chamado Atos 29, lá do UNASP, Universidade Adventista, fala o seguinte, a essência, que nós devemos continuar o trabalho dos discípulos. Porque em João 21, Jesus, muitas outras histórias poderiam ser escritas. Imaginem as histórias dos apóstolos também, dos discípulos, que depois ficaram sem Jesus presencial como eles tinham antes. Imagina a tristeza deles, mas Jesus deixou um consolador, que é o Espírito Santo, que está com a gente e que nos motiva a continuar falando do amor dele, a conversar com outras pessoas, como a gente viu ali perto da pracinha no Sacolão, sobre esse amor verdadeiro que nos salvou. E aí, gente, vou continuar a história, tá? Presta atenção, fica comigo aqui até o final, tá bom? E compartilha depois essa história, porque aqui a gente tá falando sobre um assunto muito, muito importante, que é evangelismo. Evangelismo em família. E aí nós saímos do Sacolão, encontramos lá com o Cauê, com as famílias, e fomos para minha sogra. No caminho, eu e o Paulo já estávamos com uma sacola dentro do carro, porque nós encontramos algumas vezes com uma família que veio da Venezuela e eles ficam parados no semáforo. Uma situação assim muito difícil. E algumas vezes nós conversamos com eles e passamos ali, eles não estavam. E aí fomos para minha sogra, chegamos lá, conversamos, pegamos a caixa, colocamos no carro. E aí na volta, o Espírito Santo, começa a falar com a gente por meio das circunstâncias, e é uma coisa assim muito especial. E nós sentimos a vontade de voltar no semáforo, não fazia parte do nosso caminho. E a gente voltou com um plano. Puxa, se aquela família da Venezuela estiver lá, vamos convidar eles para almoçar com a gente? Então, nós achávamos que eles tinham duas crianças. Quando nós chegamos lá, gente, eles estavam lá no semáforo. Uma placa dizendo sobre a situação deles. E Paulo estacionou numa rua ali perto, descemos e, para nossa surpresa, eram 3 crianças. O mais velho não estava no dia que nós tínhamos parado antes. E aí a gente começou a conversar com eles e aí o Paulo perguntou, vocês gostariam de almoçar com a gente hoje? E aí as crianças assim, abriram um sorriso, não é? Sim, sim. E aí nós entramos no carro, levamos eles até o carro e fomos almoçar. E aí eu perguntei para as crianças, então a idade das crianças 5 aninhos, o outro de 8 anos, uma menina de 8 anos e o mais velho de 11 anos. Lindas as crianças, lindas. Os pais muito simpáticos também. E aí nós perguntamos para as crianças assim, o que vocês gostariam de comer?
escolham, né? E aí o pequenininho falou assim, las hamburguesas. Então eles falam espanhol, não é? Faz 8 meses que essa família chegou aqui no Brasil. E aí, las hamburguesas com papa frita? E eles, sim! E aí nós levamos essa família, almoçamos juntos com eles. E aí no lugar tinha um lugar simples, porque a gente também não é, a gente também é simples, né, gente? E estávamos ali em muitas pessoas. E tinha um lugar para eles brincarem, para as crianças brincarem, as crianças brincaram e eu e o Paulo passamos muito tempo conversando com esse casal. Qual era a história deles? Gente, vocês têm ideia que esse pai saiu da Venezuela, então eles moravam a 2 horas de Caracas. Saíram de lá, só para chegar em Roraima foram 5 dias caminhando. 5 dias caminhando. Porque na época a fronteira estava fechada, eles tiveram que fazer um outro caminho. Uma história assim, sabe, muito, muito triste, mas ao mesmo tempo que inspirou a gente a olhar para a nossa realidade e perceber como nós somos felizes no nosso país. Como nós devemos valorizar o nosso país. Por todas as coisas boas que nós temos, pela liberdade religiosa que nós temos. E aí a família contaram várias outras histórias e as crianças brincando. Felizes. Comeram las hamburguesas, comeram papa frita, helado, né? Chuparam sorvete, os postres, não é? E ao final, antes nós perguntamos se podíamos orar com eles. Eles, claro, a gente acredita em Deus. E o pai ficou muito emocionado quando disse assim, olha, amigos, eu não tenho palavras para agradecer o que vocês estão fazendo hoje pela minha família. Olha a felicidade dos meus filhos. E imaginem que lá na Venezuela ele tinha emprego, ele tinha uma oficina própria dele, uma oficina de carros, cuidava da parte elétrica. Eles tinham uma casa, uma parte da família deles ainda continua lá, outra parte veio para cá. E ele tá lutando por emprego. E aí, o pessoal, a Aline falando, né? Nós devemos ser gratos exatamente pelas coisas boas, não é, Aline? Porque nós vivemos em um país que ainda tem liberdade religiosa, além de muitas outras coisas boas. E aí esse pai ficou muito emocionado, sabe? Ele disse, eu estou aqui no Brasil pelos meus filhos, porque eu quero algo melhor para os meus filhos. Enfim, depois, então passamos a tarde conversando com eles, depois fomos levá-los na casa deles e fizemos alguns combinados para que não termine ali, não é a amizade das nossas famílias. E aí chegamos, mais de 8 horas em casa, evangelizar, falar de Jesus. E muitas vezes não é falar, mas é viver o evangelho na prática, é viver o amor de Cristo na prática. E eu vou dizer para vocês, quem foram os maiores beneficiados nesse domingo? Eu e o Paulo. Porque, gente, o sorriso daquelas crianças não tem preço. Não tem preço. O sorriso daqueles pais, vendo os filhos comendo, sabe? Vendo os filhos felizes, não tem preço. Imagina você com a sua família num semáforo, de repente para um casal e aí pergunta se vocês querem almoçar, coloca vocês no carro e a gente passa uma tarde feliz. E nós conversamos sobre Deus, sobre esperança, sobre fé. E esses pais disseram para nós temos fé. Sabe? Uma família que quer fazer o correto. As crianças já estão com os documentos brasileiros, já está tudo certinho. O pai procurando emprego, a mãe leva as crianças na escola. E a gente, né, entendeu ali como é que era um pouco a rotina deles.
o Paulo passou o endereço do Poupa Tempo mais perto deles, eles não conheciam, enfim, sabe? São coisas como essa que a gente quer inspirar as pessoas. Lembram do ministério que eu falei? Atos 29? Imaginem o trabalho que os discípulos tinham ali naquele momento de falar do Jesus que ressuscitou, que morreu para salvar a todos nós e que ressuscitou. Hoje nós podemos continuar, porque Atos terminou no capítulo 28, mas continua com a gente, Atos 29. E é isso que eu quero encorajar as famílias, a que vocês vivam esse evangelho junto com os filhos de vocês, que vocês tenham um propósito. Muitas vezes o casal não consegue ter uma parceria de um propósito dentro do lar. E muitas vezes precisa de ajuda. E essa ajuda que a gente está aqui para oferecer como ministério, sabe? Essa ajuda onde você pode participar de um programa, onde pode ser um divisor de águas na sua família. Onde você, como cônjuge, pode entrar numa parceria em família para a sua família ter um propósito diferente. E é dentro desse propósito que eu quero encerrar aqui dizendo para as famílias que existe esperança, sabe? Porque a tumba ficou vazia. Que a Páscoa pode e deve continuar na vida da sua família, junto com seus filhos. Como que você pode evangelizar? Eu fiz essa pergunta essa semana lá no meu Instagram. Valéria, né, aqui no meu Instagram, valéria.cita, compartilha. Por quê? Porque nós trabalhamos com famílias, nós queremos inspirar as famílias em missão, para que vocês tenham um propósito junto com os filhos de vocês, assim como o Cauê, lá dos nossos irmãos da Assembleia de Deus, que estavam fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho assim que enobrece a vida da família, falando sobre Jesus. Algumas semanas atrás, nós da Igreja Adventista fizemos o quê? Entregamos vários livros de esperança para outras pessoas, preparando o coração das pessoas para essa época da Páscoa, que não é a Páscoa comercial, porque a Páscoa comercial ela tem um fim nela. Mas a Páscoa verdadeira não tem fim, porque o amor de Cristo não tem fim. Que você possa ter uma Páscoa, não é? Uma Páscoa verdadeira aí no seu lar. Já estava quase esquecendo de comentar aqui, eu tenho aqui as minhas anotações, uma família que eu amo muito, a família da Adriana, do Marcelo. Eles fizeram, gente, todo um cenário dentro da casa deles. Mandaram fotos assim maravilhosas de uma Páscoa que não é a Páscoa comercial. É bem melhor do que a Páscoa comercial. É a Páscoa verdadeira. E eles vivenciaram isso em família lá com a Dona Rosa, que é a avó das crianças. E as crianças viveram ali uma Páscoa verdadeira que vai ficar nas memórias emocionais deles para sempre. Não é como um chocolate que termina, não é como a Páscoa comercial que chega no final e fica lá. Mas são essas memórias sinestésicas que as crianças vão levar para evangelizar depois. Que Deus abençoe a sua família, que a sua família acredite e viva esse Jesus poderoso. Um abraço para vocês e até a próxima quarta-feira. Tchau, gente!